Pessoal, tudo bem? Vamos lá, voltando agora, comportamentalismo, behaviorismo, posição empirista associacionista, ambientalistas, tudo isso. Então, vamos lá. Vejam aqui, ó. No início do século XX, John Watson, americano, nos Estados Unidos, e Ivan Pavlov, na Rússia, propuseram como objeto da psicologia o estudo do comportamento humano e animal sem nenhuma referência à mente. Posteriormente, nós tivemos aqui Hull, o Guthrie, Skinner, conservaram as principais orientações da posição empirista associacionista. Primeira coisa que eu quero colocar para vocês e que pode derrubar muita gente na prova é o seguinte. Eu até coloquei aqui, ó. Existe um ponto em comum entre comportamentalismo e cognitivismo, por incrível que pareça. Qual é o ponto em comum? A necessidade de superar estudos da psicologia sobre desenvolvimento, aprendizagem, etc., que nós tínhamos no século XIX. Então, vamos falar aqui, dentro do comportamentalismo, a tentativa é de superar o mentalismo, ou os mentalistas, o mentalismo. O que é o mentalismo? São as correntes estruturalista e funcionalista do século XIX que tentavam explicar como a mente funciona, o que na verdade explica as ações do sujeito, etc. Tudo bem? Não vamos falar dessas correntes, a gente não vai falar nesse momento dessas correntes, mas é importante entendermos então que o comportamentalismo surge, como nós vimos aqui no primeiro trecho do material, como uma tentativa de superar o mentalismo. A ideia é essa, superar o mentalismo. Ou seja, explicar o comportamento humano de outra forma. E qual seria a outra forma? Seria justamente compreender o homem, o seu desenvolvimento, a partir daquilo que é observável, a partir do comportamento. Interessante, tanto humano quanto animal. E nesse caso, nós temos então lá, por exemplo, o Pavlov, o John Watson, um pouquinho depois o Edward Thorndike, que são os representantes clássicos do comportamentalismo, tá? Os mais clássicos. Também chamado às vezes de behaviorismo metodológico. Já o Skinner, ele mantém a base desse comportamentalismo, desse behaviorismo clássico, mas ele vai além também, né? Então ele parte do clássico e vai além. Por isso que quando a gente fala de Skinner, nós estamos falando do comportamentalismo radical. E o Skinner é muito importante para a gente porque ele é a grande influência, por exemplo, na educação tecnicista, na educação americana, na educação mais do século, de meados para frente do século XX, que segue o comportamentalismo. O grande nome influenciador é o Skinner, tá? Então, posteriormente, a gente precisa estudar o Skinner. Bem, vamos lá. Preocupação, então, é romper com os mentalistas. Aqui, ó, desenvolvimento. O que é o desenvolvimento para os comportamentalistas? Qualquer que seja o aspecto considerado, intelectual, social ou emocional, qualquer um. O desenvolvimento é sempre entendido como processo resultante de associações impostas pelo meio através de condicionamentos e reforços. Ok? É isso. Vejam, qualquer que seja o aspecto considerado, desenvolvimento intelectual, a forma como o sujeito age socialmente, seu desenvolvimento social, ou a forma como o sujeito pensa e demonstra ali suas ações, seus sentimentos e emoções, o desenvolvimento é sempre entendido como processo resultante de associações impostas pelo meio através de condicionamentos e reforços. Inclusive, depois a gente vai estudar, como eu já falei, melhor o Skinner chega a dizer: você não sabe muitas vezes, mas você está sofrendo condicionamento o tempo todo. O tempo todo o nosso comportamento é condicionado por aquilo que acontece no meio em que nós vivemos. Tá? Então, o tempo todo nós somos condicionados mesmo não percebendo isso de forma clara.
Se os procedimentos forem devidamente usados, o comportamento infantil será pouco a pouco modelado. Então, o que é aprender? Como que o professor sabe que o sujeito aprendeu? Quando o comportamento foi modelado. Ok? Quando o comportamento foi modelado. A modelagem é o processo e o comportamento modelado é o resultado, é aquilo que diz que o sujeito aprendeu. Ou seja, irá conquistando uma das formas escolhidas pelo meio em que a criança está inserida. Um ponto importante. Aquilo que a criança precisa alcançar e oferecer como resultado não é ela que escolhe, é o meio. Tá? Por isso que a gente fala de condicionamento. É o meio que escolhe, que define, que determina. Tá? Beleza, então nós já temos aqui um pouquinho da origem do comportamentalismo e o que significa o desenvolvimento para o comportamentalismo. 2 pontos já muito importantes. E a aprendizagem, Vinícius? O que seria a aprendizagem? Aprendizagem, o condicionamento como técnica necessária para modelar. Então, veja, o condicionamento é o quê? É técnica necessária para modelar uma resposta qualquer. Depende da repetição. Então, a aprendizagem depende de repetição cuidadosa de uma mesma situação de aprendizagem. A aprendizagem se consolida, ou seja, a estratégia dá certo quando há semelhança entre o que foi transmitido e a resposta da criança. Quando a criança oferece como resposta exatamente aquilo que o adulto quer que ela ofereça, nesse caso houve o quê? Houve aprendizagem. Maravilha? E é dessa forma que o sujeito vai se desenvolvendo, a partir de modelagem, de reforços e de demonstração, né, daquilo que o adulto espera, no caso, na relação entre adulto e criança, professor e criança, por exemplo. O que vai facilitar o ajustamento ali gradativo da criança, né? Então, o adulto quer modelar a criança, quer que a criança desenvolva um certo comportamento. Como que esse processo acontece? O que na verdade contribui muito para que esse processo aconteça? São as técnicas de condicionamento. Por isso que esses trabalhos, inclusive, eles nascem onde? Em laboratórios. O trabalho dos behavioristas, dos comportamentalistas, tanto com animais quanto com pessoas, acontece em laboratórios. Então, o fundamental é o uso de técnicas de condicionamento e reforço. Isso é o que caracteriza muito aqui o comportamentalismo, né? Então, o uso de técnicas de condicionamento e reforço. Então, a princípio, qual é a intenção do comportamentalismo? Não é criar uma pedagogia, tá? Não é desenvolver uma teoria pedagógica. Não, é explicar o desenvolvimento do sujeito e como as pessoas aprendem. E depois, nós vamos ter dentro da educação aqueles que se interessam por essa teoria e que entendem que essa teoria, no caso de forma geral, o comportamentalismo é que realmente explica como o sujeito aprende e seria eficiente para as práticas pedagógicas, para as práticas educacionais. Tá? Então, o comportamentalismo não nasce como teoria pedagógica, né? Mas influencia, sim, o trabalho educativo posteriormente. Um ponto importante que nós vimos é o seguinte, repetição, não é? Então, nós temos aqui o condicionamento, que é a técnica para modelar a resposta, e isso depende de repetição. Como o sujeito não tem como aprender tudo de uma vez, dentro desse processo aqui, as informações são oferecidas, né, dentro do uso de técnicas de condicionamento e reforço, as informações são oferecidas aos poucos. Então, aos poucos, a informação é dada, as associações são feitas, o resultado é oferecido e, a partir do resultado, novas associações, né? Mais conteúdos. Então, informações
oferecidas aos poucos. Informações oferecidas aos poucos. E, lembrando, repetição. Repetição. Tranquilo? Beleza. Voltando. O que mais, Vinícius, que nós temos? Exemplo de prática. Um aluno deve ligar quantidades variadas de objetos a numerais. É só nós pensarmos na cartilha, tá bom? Lembra da cartilha? Pensa lá na cartilha, como que funciona a cartilha, a estrutura dela. Liga o tempo todo, completa o tempo todo. Então ali nós temos um trabalho bastante comportamentalista. O que se pretende é passar-lhe a informação de que cada numeral implica certa quantidade de elementos, ok? Então, tá bom. A criança aprendeu ali, por exemplo, né, 2 objetos ligou no 2, 1 objeto ligou no 1, 5 objetos ligou no 5. Ela não fez nenhum tipo de operação ainda. Ela está simplesmente fazendo associações. Ok? Ela não está fazendo operações, associações. Ela não tem um grande problema ali para resolver. Ela tem que simplesmente condicionar o comportamento. Quando eu vejo o número 1, eu associo a um objeto. Quando eu vejo o número 2, eu associo a 2 objetos. Quando eu vejo o número 3, eu associo a 3 objetos. E ela faz aquilo várias vezes até dominar esse processo e mostrar para o professor que ela adquiriu aquele comportamento, que ela consegue fazer essas relações facilmente. Aí ela memoriza, né? Então vejam que nós falamos aqui de repetição. A repetição, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu tirar, você fica doido comigo, né? Porque já colocou bonitinho aí no teu material. Mas é repetição associada à memorização. Para que repetir tanto? Para memorizar. Então repetição, memorização. Ok, beleza. E depois que a criança memorizou os primeiros numerais, a técnica do condicionamento passa a ser usada agora num outro nível, né? No encaminhamento progressivo de respostas mais elaboradas. Por exemplo, somar. Então agora a criança pode somar, né? 3 e 5 dá como resposta 8. Por quê? Porque ela já conhece os numerais, agora ela tem condições de fazer um mínimo de operação com esses numerais. Da mesma forma, para aprender a ler e escrever, então aprende as vogais, as consoantes, junta as vogais com consoantes, né? No caso, consoantes e vogais formando sílabas, repete bastante as sílabas, repete. Depois começa a formar as primeiras palavras menores com a união das sílabas, memoriza. Depois começa a ir para palavras maiores, enfim, e esse processo vai acontecendo progressivamente. Isso é bom ou é ruim, Vinícius? Não estou aqui para dizer isso, tudo bem? Tudo que eu falar para vocês aqui são bases teóricas, as críticas que são feitas, tudo vem de autores de teoria, enfim, para você fazer a tua prova. Não vou ficar aqui levantando bandeiras. Reforço. Usado como recurso eficiente para fixar a aprendizagem de respostas certas. É para isso que serve o reforço. O reforço negativo, o reforço positivo, tem como objetivo o quê? Garantir respostas certas e, ao mesmo tempo, dificultar o surgimento das consideradas erradas. Quer o reforço seja positivo ou negativo, deve seguir imediatamente a resposta da criança. Um ponto importante é o seguinte: o reforço é oferecido, gente, sempre, tá? Porque a princípio você pensa assim, para que serve um reforço? Reforço é para ajudar, não é? É para reforçar um resultado, um comportamento para que certo resultado seja alcançado. É para isso. Tanto o reforço negativo quanto o reforço positivo servem para isso, né? Mas um ponto que é muito característico aqui do reforço, e depois a gente estuda bem reforço lá, principalmente no Skinner, a gente vai falar mais disso. Um ponto muito importante é o seguinte: o reforço é oferecido sempre com base em critérios do adulto. Tá? Então, os critérios, o que realmente reforça, o que faz com que a criança apresente um comportamento, ou o que faz com que a criança não apresente um comportamento, é sempre a partir de critérios do adulto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem
presente o adultocentrismo. Adultocentrismo, ok? Então, em vez de pensar assim, como o meu aluno aprende, deixa eu atender melhor o meu aluno, tentar entender as características dele, como ele aprende seus conhecimentos prévios, etc., como a gente terá no cognitivismo, não. O adulto é que já vai estabelecer o critério de reforço, ok? Mais. Só uma coisa, né? Basicamente, para a gente não ficar falando muito agora, sendo que a gente vai ter que estudar isso depois. Por exemplo, como que eu posso reforçar um comportamento? Com certo e errado. O aluno, a criança apresentou uma resposta, está certa, né? Apresentou determinada resposta, está errada. Ela não vai repetir aquilo que está errado, não é? Ela não vai repetir. Então vejam que tanto o reforço positivo quanto o negativo querem uma conduta. O negativo quer uma outra conduta, uma conduta diferente, um comportamento diferente. Está falando, esse não serve, eu preciso de outro, não é? O positivo é esse serve, mantenha. Então, tanto um quanto o outro, na verdade, servem para gerar um comportamento. Por isso que chama reforço, ok? Vejam o seguinte, certo e errado é o básico do básico para reforçar. Tá? Depois a gente vai ver outros exemplos. E o que você já pode guardar é que reforço é diferente de punição. Vinícius, fala, pelo amor de Deus, calma. A gente vai estudar isso passo a passo para ficar mais fácil para você. Então, vamos voltar lá. Disciplina, importante para tornar a aprendizagem eficiente. Então, dentro de práticas comportamentalistas, a disciplina é muito importante. Tá? Por quê? Se o aluno estiver ali atento, disciplinado, ele tem mais possibilidades de recepcionar, né? De receber atentamente aquilo que ele precisa internalizar e memorizar. E o professor também precisa ser disciplinado, tá? Por quê? Porque o professor, ele está o tempo todo observando e desenvolvendo ali meios, né? Ou seja, como eu vou reforçar o comportamento. Então, o professor também precisa estar atento à prática para que ele utilize os critérios ali adequados, que ele vai definir, para que ele reforce, para que ele condicione, para que ele modele o comportamento, né, do sujeito. Então, a disciplina é fator importante. Por isso que a gente vê, né, muitas vezes a importância do silêncio em determinadas práticas, dentre outros tipos de disciplina. Mas o behaviorismo, o comportamentalismo também não ficou isento de críticas, né? Existem também as críticas. Aqui diz a posição empirista associacionista, ou comportamentalista, ou behaviorista. Por que empirista associacionista, Vinícius? Porque empirismo é ter aquela experiência de estar diante de um fato, de alguma coisa, observar e fazer as associações a partir da observação. Então, para o comportamentalismo, o sujeito, os fatores externos são muito importantes para a aprendizagem. Aqui, os fatores externos também contribuem para a aprendizagem, né? Porque o sujeito interage com alguma coisa, mas ele constrói conhecimento internamente. Então, os fatores internos são fundamentais para a construção do comportamento aqui no cognitivismo, como a gente vai estudar. Aqui, os fatores externos são fundamentais. E quando o sujeito aprende, na verdade, ele tira uma cópia da realidade. Então, ele viveu, experienciou, assimilou, associou, fez todas as associações e repetiu, memorizou, tirou uma cópia perfeita da realidade externa. Aprendeu. Então, ele consegue reproduzir aquilo que ele treinou e apresentou, então, o comportamento. Então, aqui a ênfase, o que realmente leva o sujeito à aprendizagem são os fatores externos, ok? Os fatores ambientais, por isso que a gente fala também ambientalismo. Repetindo, a posição empirista associacionista substitui o reducionismo psicológico da corrente natista maturacionista por outra forma, o reducionismo social. Compreendida como tábua rasa ou tábula rasa ou folha de papel em branco, né, a partir do nascimento, tudo que a criança observa, imagina ou expressa reflete o que o meio social observa. Então, na verdade, o que a criança entende, o que ela pensa, é só um reflexo
daquilo que o meio social observa, daquilo que o meio social imagina, daquilo que o meio social expressa. A criança é como se fosse assim, ela não tem muito algo dela, peculiar dela. Aquilo que ela apresenta, aquilo que ela demonstra, ou está errado, por ser criança, ela é tabula rasa, ela ainda está aprendendo, então ela ainda não está condicionada, e a partir do momento que ela dá uma resposta certa, não é dela. Na verdade, aquilo só expressa o que o meio social apresenta, quer dizer, você aprendeu, né, o que é que o meio social expressa ou apresenta. É isso que representa o reducionismo social. E por que as contribuições são unilaterais? Pois a direção segue o sentido de fora para dentro. Aliás, gente, quando fala de comportamentalismo, é isso. O sentido, aliás, a direção, né, segue o sentido de fora para dentro. Os comportamentos da criança adquirem validade somente se estiverem em consonância com as determinações exteriores. Diferente do cognitivismo. Repito, a gente já vai ver na sequência. Então, as críticas são interessantes aqui para nós identificarmos quais são os limites do comportamentalismo, ok? Então, o sujeito é tabula rasa, quer dizer, quando ele chega na escola ele não sabe nada, então ele não há, por exemplo, conhecimentos prévios, não se fala em conhecimentos prévios dentro dessa corrente. Que S doido é esse? Vamos melhorar. Ok? Então não se fala em conhecimentos prévios. O aluno é passivo, não é? Então o comportamento dele é sempre controlado. Sempre. Tudo é padronizado. Aqui, ó, aluno. Ih, tá acabando minha tinta aqui. Aluno passivo. O que quer dizer isso, Vinícius? Que o comportamento do aluno é controlado. Tá? O que ele expressa é sempre dentro de padrões. Então, ele precisa ser condicionado e desenvolver aqueles comportamentos padronizados, aquilo que espera e que é controlado, né? Tudo sempre, vamos voltar lá, tudo sempre controlado pelas consequências, né? Então sempre há esse controle. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui para essa corrente. Não, a gente já vai para o cognitivismo mesmo, ok? Só quero colocar aqui para vocês o seguinte, eu não tenho espaço aqui no quadro, eu vou colocar uma observação aqui. Basicamente, para nós acrescentarmos informações, o que significa a aprendizagem, então, Vinícius, depois de tudo isso que nós vimos? Vamos colocar aqui, ó, aprendizagem. De forma bem geral. Coloca 2 pontinhos e uma flecha, né? Nada a ver. Então, a aprendizagem, gente, é simplesmente, vou colocar aqui de forma bem simples, é um processo de substituição gradativa, porque isso vai acontecendo aos poucos, né? De uma resposta, poderia ser também de um comportamento, de uma resposta ou de um comportamento, tá? Por outra igualmente treinada. O sujeito é treinado para substituir o comportamento ou a resposta. Ok? Basicamente é isso. O que é ser treinado? É ser modelado. E como que acontece? A partir de que tipo de técnica? Como nós vimos, de condicionamento. Então, à medida que o aluno vai apresentando a resposta desejada, porque nós falamos também de desenvolvimento, então o ponto importante está aqui. Então, quanto mais o sujeito oferece respostas desejadas, quanto mais as respostas desejadas se multiplicam, mais ele apresenta desenvolvimento psicológico. Tá? Então, ele está aprendendo ali comportamentos novos, oferecendo respostas novas, elas vão se multiplicando
O que quer dizer que está havendo desenvolvimento psicológico. Então, o sujeito se desenvolve a partir desses condicionamentos. Vamos colocar assim, ó, à medida, para não ficar uma palavra, para não ficarem palavras soltas aí para você, né? À medida que as respostas se multiplicam, o desenvolvimento psicológico progride. Ok? O desenvolvimento psicológico progride. Então a gente já sabe aqui como o sujeito aprende e como que ele se desenvolve psicologicamente. Lembrando que conhecimento sempre evolui de fora para dentro, tá? Não é de dentro para fora, é sempre de fora para dentro, ok? O que o aluno precisa aprender, Vinícius? Porque a gente colocou como resposta. O que é a resposta? Resposta é isso. Resposta nada mais é do que o que o aluno precisa aprender. É a resposta que ele precisa oferecer. Mesma coisa, né? Então vamos colocar, o que o aluno precisa aprender? Qual é a resposta que ele tem que dar? Na verdade, aquilo que ele precisa aprender é expresso em comportamentos observáveis. Tá? É o comportamento observável que ele vai demonstrar e que é o comportamento desejado. É isso que vem a ser a resposta certa e tem a ver com a aprendizagem. Então, o que o aluno precisa aprender? Comportamentos apresentar respostas. Então, a aprendizagem se dá em termos de comportamentos observáveis. Ok. Bom, agora nós vamos estudar o cognitivismo. Agora a gente vai estudar o cognitivismo, interacionismo, socio-interacionismo. Tá? Com relação ao comportamentalismo, quem são os representantes, Vinícius? Então, nós vimos como representantes os mais clássicos, né? Ivan Pavlov, o Watson e o Edward Thorndike, que são os grandes nomes do comportamentalismo clássico ali. E depois o principal nome que a gente vai estudar na sequência das aulas, o Skinner, tá? Dentro aí daquilo que se chama de comportamentalismo radical e que influencia bastante a educação. Bom, vou fazer mais uma pausa e já volto.